Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, espíritas e não espíritas, amigos que estão aqui nos bastidores. É com muita alegria e gratidão que estamos iniciando hoje esse programa estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês. Esclarecemos de início que não estamos e nem vamos fazer palestras. Esse é um programa de estudo, com 2 livros, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a coleção Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, psicografada pelo médium João Nunes Maia. Então, é com muito prazer que iniciamos hoje, dia 6 de janeiro de 2025, esse primeiro estudo, esse primeiro encontro, com uma apresentação que vamos fazer em 3 momentos. Pela própria característica do estudo, essa apresentação é necessária para que todos vocês que tenham interesse de acompanhar esse programa já possam saber hoje do que se trata, qual é a proposta do estudo, o que é que de fato nós vamos estudar. A outra informação importante é que nós estamos iniciando hoje, mas não temos previsão de quando vai terminar, porque o estudo é longo, mas nós estamos empenhados em realizá-lo. E o restante, os nossos amigos espirituais, o nosso Mestre Jesus, é que vai conduzir e permitir que nós consigamos chegar ao final desse programa de estudos. Como essa web rádio é uma web rádio espírita, vamos fazer uma pequena prece de abertura para que possamos receber a devida assistência de que necessitamos para realizar um bom trabalho. Deus, misericordioso, de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores, que velam por nós, que nos animam e nos fortalecem nessa jornada. Somos gratos por esta oportunidade de estar aqui, tentando dar uma pequena contribuição aos nossos irmãos, a todos aqueles que sentem a necessidade de saber e que precisam, tanto quanto nós,
continuar o nosso aprendizado aqui neste nosso belo planeta. Pedimos a colaboração, o apoio e a permissão para iniciarmos esse trabalho com esta pequena apresentação introdutória do estudo que vamos seguir de agora em diante. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Então, como eu falei, a apresentação vai ser em 3 momentos. O primeiro momento é um breve resumo biográfico de Allan Kardec em sua passagem na Terra. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nomeado posteriormente Allan Kardec, nasceu em Lyon, na França, em 1804, e dedicou grande parte de sua vida à educação, tornando-se um intelectual respeitado, escrevendo várias obras nessa área. Mas a sua verdadeira importância histórica e científico espírita surgiu com suas investigações sobre fenômenos espirituais, quando buscava respostas para questões universais sobre a vida, a morte e o além-túmulo. O fundador do Espiritismo, Allan Kardec, é mundialmente conhecido por ser o codificador da doutrina espírita, uma vertente religiosa e filosófica que traz uma nova compreensão sobre a natureza espiritual da existência humana e a vida após a morte. Sua obra mais conhecida, O Livro dos Espíritos, de 1857, é a base da filosofia espírita. Trata-se de um conjunto de revelações que ele recebeu por meio de médiuns durante longas sessões de comunicações com espíritos de pessoas desencarnadas. O livro traz respostas racionais e científicas para questões espirituais que até então eram tratadas de maneira dogmática e supersticiosa. Progressivamente, Kardec foi além de O Livro dos Espíritos e escreveu outros livros fundamentais para o espiritismo, como O Livro dos Médiuns, em 1861, de caráter experimental científico, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, de caráter moral evangélico, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, síntese final da teoria moral espírita, e A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, em 1868. Esses textos formam a base do Pentateuco espírita. Ao invés de aceitar as manifestações espirituais como algo místico ou sobrenatural, Kardec estabeleceu, em meados do século XIX, uma ligação decisiva com a ciência e a filosofia, como marco diferencial na maneira como abordou aquelas manifestações espirituais. Para ele, a existência de espíritos não era uma questão de fé cega que anula a liberdade de pensar, mas uma questão que deveria ser estudada como qualquer outro fenômeno natural, de forma metódica, sistemática e racional, pensando cientificamente. Não apenas coletou relatos mediúnicos dos fenômenos espirituais, mas foi cautelosamente desenvolvendo
explicações plausíveis e lógicas, lançando luz às teorias sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução espiritual contínua e os mecanismos de comunicação com os chamados mortos. A primeira sociedade parisiense de estudos espíritas, que ele fundou em 1858 em Paris, foi o cenário desse grandioso esforço do codificador da doutrina espírita, e a coleção da Revista Espírita, publicada no período de janeiro de 1858 a março de 1869, é o registro de memória legado por Kardec ao mundo, no passo a passo da divulgação pública do conteúdo dos estudos, pesquisas, correspondências e mensagens recebidas por ele durante estes últimos 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo. As inúmeras questões apenas sintetizadas nos 5 livros fundamentais da doutrina, visto que não era possível abranger tudo, são amplamente tratadas na Revista Espírita e exaustivamente analisadas, em detalhe, com todos os pormenores. Esse programa, Estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês, que iniciamos hoje, 6 de janeiro de 2025, tem como objetivo fazer uma leitura meditativa, aberta a todos os espíritas e não espíritas que desejarem uma melhor compreensão desse legado de Allan Kardec. Para isso, vamos acrescentar os esclarecidos comentários trazidos na década de 1980 pelo Espírito Miramês, em 20 livros intitulados Filosofia Espírita, psicografados pelo médium João Nunes Maia. Vale observar que essa série de comentários de Miramês, psicografadas mais de 125 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, abrange as 1.019 perguntas apresentadas por Allan Kardec e contém um prefácio de Bezerra de Menezes em cada volume da série. Então, esse é um breve resumo, alguns traços da biografia das obras de Kardec. Então, agora entramos no segundo momento, que também é necessário, que precisamos conhecer. Um breve resumo biográfico do espírito Miramês em sua passagem na Terra. Fernando Miramês de Olivídio foi um homem inteligente e estudioso, filho de nobres espanhóis, de origem francesa e portuguesa. Em um dia do ano de 1649, Miramês desembarcou no litoral do Brasil. Em 1649, tem bastante tempo, né? Ele desembarcou no litoral do Brasil secretamente, na condição de turista, enviado pelo rei Filipe IV da Espanha, de quem era amigo íntimo. Desceu pela primeira vez em corpo físico nas terras com as quais sempre sonhara. Como que, agindo segundo os ditames do coração, descalçou as botas e pisou a terra, sentindo-a sob seus pés, e como que se identificava com ela, recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no solo generoso que as recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Em pouco tempo, ele já falava dialetos indígenas e africanos e catequizava as pessoas, aliviando dores físicas e espirituais. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio-lhe forte lembrança da pátria distante.
onde dispunha de inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto ele meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os teus bens, distribui-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Surpreso, sentia que aquela voz era sua conhecida. Mas de onde? Parecia-lhe que já a escutara antes. Mas quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados da tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Miramês, então, resolveu enviar procuração a amigos de sua confiança, autorizando-os a dispor dos seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. Não chegou a ficar sabendo o que foi feito de suas riquezas materiais. Porém, passou a viver um estado de consciência tranquila, única riqueza que acompanha seus portadores eternidade afora. Após aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi descoberto pelos catequizadores entre os índios e os escravos africanos como pastor de 2 rebanhos. Miramês, então, passou a frequentar o grupo de catequizadores por encontrar ali campo propício à prática dos seus ideais. Como resultado de seu trabalho e esforço conjunto, mais tarde foi promulgada, em 1680, a Lei de Proteção aos Índios. Todos o tinham como o Pai Branco, Filho do Sol, ou homem que veio da luz. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os um por um. Nos momentos derradeiros, percebeu a presença da sua mãe extremosa, bem como de sublimada entidade, que ele preferiu não identificar, por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade, que lhes foram abertas por Jesus. Esse breve resumo foi extraído do livro Iniciação, Viagem Astral, pelo Espírito Lancelin, psicografado pelo médium João Nunes Maia, a 22ª edição, 5ª reimpressão, 2023. Então, está aí 2 breves resumos desses grandes pioneiros nas lides, né, da doutrina espírita, trazida ao mundo para a nossa evolução e o nosso aprendizado. E, passado agora esse primeiro e segundo momento, vamos então entrar no terceiro. No terceiro momento, vamos ter um pouquinho mais de trabalho, porque a proposta é apresentar para vocês todos a estrutura do Livro dos Espíritos, para que vocês possam, conhecendo essa estrutura do livro, decidir o que é melhor para vocês, fazer suas escolhas, porque todos somos livres para fazermos as escolhas. Então, nesse terceiro momento, vamos começando o estudo do Livro dos Espíritos, com os comentários do Espírito Miramês,
conhecendo primeiro a estrutura geral do livro. A primeira publicação do Livro dos Espíritos foi apresentada por Allan Kardec em 1857, com 501 perguntas, respostas e comentários, seguidos de epílogo e notas. Então, essa primeira publicação de 1857 tinha só 501 perguntas. Dando seguimento aos estudos e pesquisas, ele trouxe a público a segunda edição definitiva de O Livro dos Espíritos, publicada em 1860, com 1.019 perguntas. Então, esta é a edição definitiva de 1860 que nós adotamos e estudamos. O livro é composto de uma introdução à doutrina espírita, seguida do prolegômenos e das 4 partes que contêm todas as perguntas apresentadas por Kardec aos espíritos superiores nas sessões mediúnicas e suas respectivas respostas, ditadas por eles aos médiuns. A primeira tradução do livro aqui no Brasil foi feita em 1875 por Carlos Travasso. Nesse nosso estudo, vamos usar a tradução de Guilherme Ribeiro, edição 82 de 2001, publicada pela FEB. É porque eu tenho esse livro já há muito tempo e continuo com ele, mas quem quiser pode pegar uma edição mais recente, que tem, não é, até em PDF, em vários portais, não é? E não tem nenhum problema, porque as edições são apenas reimpressões, não é, do livro, dessa tradução do Guilherme Ribeiro, pela FEB. Então, posto isso, essa primeira introdução do terceiro momento, espero que vocês estejam entendendo, mas se não estiver entendendo agora, nós vamos continuar e todos poderão, né, colocar suas perguntas, as suas dúvidas, e o que a gente conseguir entender, a gente pode ou explicar ou orientar a qualquer pessoa que procure as fontes compatíveis para tirar suas dúvidas, porque livro bom não falta. Então, vamos, então, à seguinte ordem metódica e a distribuição didática das matérias do Livro dos Espíritos. Kardec teve a preocupação de dar uma ordem metódica e fazer uma distribuição didática das matérias, que é encadeando as 1.019 perguntas. Essas 4 partes do Livro dos Espíritos têm um encadeamento lógico. Quando nós lemos, relemos e relemos e relemos, nós assimilamos essa ordem. É importante que nós, que iniciamos na doutrina, possamos conhecer primeiro a estrutura desse livro. Então, a introdução ao estudo da doutrina espírita é composta de 17 itens. Nesses 17 itens, vemos que Kardec primeiro define os novos termos e conceitos que dão sentido e expressão a essa nova ciência. Em seguida, ele explicita o método e os meios adotados na pesquisa experimental. Quais foram os métodos? As técnicas que ele utilizou para obter essas informações dos espíritos? Depois, nessa mesma introdução, nesses mesmos 17 itens, ele apresenta uma síntese dos ensinos dos espíritos. Ele já apresenta nessa introdução uma síntese dos ensinos dos espíritos. E, finalmente, responde às diversas objeções apresentadas
pelos seus contraditores. Então, essa é a introdução à doutrina espírita que nós vamos começar a estudar na próxima semana. O texto seguinte contém o prolegômenos. O que é o prolegômenos? É uma espécie de prefácio em que Kardec revela os termos do chamado espiritual, a sua missão para escrever o livro. Kardec não caiu do céu, ele foi chamado. O livro tem o conjunto das noções fundamentais dessa nova ciência experimental e filosófica. Então, nesse prolegômenos, Kardec assim define o livro dos Espíritos. Abre aspas. Este livro é o repositório dos seus ensinos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Página 49. Então, aqui nós estamos vendo, e Kardec vai repetir isso várias vezes na Revista Espírita, que a doutrina é dos espíritos. Mesmo que muita gente ache que a doutrina é dele. Mas ele repete essa informação em quase todas as obras. A tarefa dele foi dar ordem, organizar, esclarecer, analisar e selecionar, classificar, que é uma conduta própria da ciência. Continuando, vamos encontrar o corpo doutrinário central do Livro dos Espíritos, distribuído nas 4 partes anteriormente citadas e didaticamente encadeadas nas 1019 perguntas apresentadas aos ensinos aos espíritos superiores em sua busca por respostas para as grandes questões que regem a nossa vida de relação na Terra e no mundo espiritual. Quem somos? O que fazemos aqui? De onde viemos? E para onde vamos quando os olhos fecharem? E aí nós entramos na parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Nessa parte, Kardec apresenta aos espíritos a primeira pergunta, que reconstitui a noção de Deus como causa primária e seu papel como elemento primordial, criador do universo e tudo o que nele existe. Temos assim no primeiro capítulo a concepção espírita de Deus na construção da filosofia espírita. Nessa ordem, o segundo capítulo vai tratar dos elementos gerais do universo, onde se movimenta e interage o espírito e a matéria no seu processo evolutivo. No terceiro capítulo, as perguntas de Kardec vão se orientar para a explicação dos mecanismos que envolvem a relação entre o espírito e a matéria no processo da criação, destacando-se a criação especial dos seres vivos como veículos essenciais dessa interação dos espíritos com o mundo corporal, no seu processo contínuo de evolução. Por fim, no quarto e último capítulo dessa parte primeira, veremos como a vida se rege pelo princípio vital, que dá sustentação aos seres vivos no processo evolutivo. Essa foi a parte primeira, e esses são os capítulos que iremos estudar. Chegamos na parte segunda, intitulada Do Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos. Contém 11 capítulos. É a parte mais importante e completa acerca do estudo dos espíritos
e suas relações com o mundo corporal. No primeiro capítulo, com o título Dos Espíritos, Kardec trata da origem e natureza dos espíritos como criação de Deus. Explica os caracteres do perispírito e a sua forma como envoltório próprio do espírito. E com base nas diferentes ordens dos espíritos, observadas nas sessões experimentais, ele cria uma escala espírita com a classificação indicativa da posição evolutiva que eles ocupam. Consequentemente, o item referente à progressão dos espíritos destaca seus atributos na trajetória evolutiva rumo à perfeição. No capítulo 2º, intitulado Da Encarnação dos Espíritos, Kardec aborda o processo encarnatório em 3 itens importantes. No primeiro item, trata do objetivo da encarnação e esclarece o planejamento preparatório relativo ao que viemos fazer aqui, e as intercorrências e provas que impulsionam a nossa evolução. No segundo item, discute o conceito de alma, visto pelo senso comum como princípio da vida material. E no terceiro item, trata do materialismo. Não tinha como ele não tratar do materialismo, porque ele estava construindo a doutrina espírita que se opõe ao materialismo. O capítulo 3 é intitulado Da Volta do Espírito Extinta à Vida Corpórea à Vida Espiritual. O que é que acontece quando o espírito volta da vida corpórea para a vida espiritual? É um capítulo que trata da importante questão do destino da alma após a morte, a separação da alma e do corpo e seu decisivo retorno ao mundo espiritual. Eu espero que vocês estejam entendendo, mesmo que seja dessa forma, não é? Fica um pouco corrido, mas é necessário. O capítulo 4 é intitulado Da Pluralidade das Existências. Quais são os mundos que existem nesse grande universo? Kardec apresenta aos espíritos superiores as perguntas relativas à justiça da reencarnação nos diferentes mundos. Nossa existência corporal na Terra, as transmigrações progressivas, a formação do nosso parentesco e a conservação de ideias inatas que nos acompanham nesse processo nas diferentes existências sucessivas. O capítulo 5 é como se fosse uma continuidade do 4. É intitulado Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Traz outros aspectos da diversidade de aptidões que adquirimos nas sucessivas reencarnações. Ninguém de nós é igual, é cópia do outro. Todos somos diferentes. E com programas reencarnatórios diferentes, conforme o nosso estado evolutivo. É essa a questão. E aqui eu estou trazendo uma pequena parte, abrindo aspas. Admitam-se as consecutivas existências e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. Fecha aspas. Página 150. Se a gente não conseguir fazer o que
nos incumbimos de fazer nessa encarnação, vai fazer noutra, não vai ter como. Ninguém escapa à lei do progresso. Capítulo 6 é intitulado Da Vida Espírita. Nesse encadeamento didático, Kardec traz perguntas para outra questão primordial: como é a vida no mundo dos espíritos? Esclarece a existência de mundos transitórios, percepções e sofrimentos dos espíritos, escolha das provas, as relações do além-túmulo e recordação da existência corpórea. Nós sabemos que muitos de nós chegamos no outro lado e ficamos aflitos, com saudade de casa, com saudade da terra. Então, nós temos as explicações para todas essas nossas dificuldades. Capítulo 7 é intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Trata da união da alma e do corpo, das faculdades morais e intelectuais do homem, a influência do organismo, a loucura, a infância e o esquecimento do passado, etc. No capítulo 8, intitulado Da Emancipação da Alma, Kardec trata de perguntas relativas ao sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, sonambulismo, êxtase, dupla vista, etc. Capítulo 9 é intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Qual é o tipo de influência que nós sofremos aqui, né, no processo de comunicação com os espíritos? Chegamos às explicações do modo como os espíritos interferem em nossos pensamentos e nossos atos. Como os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, bem como as afeições que dedicam a certas pessoas, a influência que exercem nos acontecimentos da vida e a ação nos fenômenos da natureza, entre outras interferências. O capítulo 10, intitulado Das Ocupações e Missões dos Espíritos, detalha apenas essas questões de suma importância para o entendimento da nossa passagem na Terra, ou seja, detalha todas as circunstâncias das ocupações, das nossas missões na Terra. O que viemos fazer aqui. Por final, o capítulo 11 e último dessa segunda parte, intitulado Dos Três Reinos, trata da divisão da natureza, esclarecendo seus caracteres e atributos dos minerais ao homem em seus estágios evolutivos. Então, meus irmãos, espíritas e não espíritas, nós temos muito ainda que entender toda essa estrutura e esse conteúdo explicativo deste livro. Chegamos na parte terceira, intitulada Das Leis Morais. Agora, nós vamos ficar sabendo quais são as leis morais. As leis morais são uma consequência que é resultante do processo evolutivo entre dois mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual, ou seja, o mundo dos espíritos. Há um livro de André Luiz, que eu acho maravilhoso, que se chama Evolução em Dois Mundos. Então, nessa parte terceira, o capítulo 1, trata da lei divina ou natural. Compreende a lei natural em 10 partes. Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade,
progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, que está no capítulo 11, amor e caridade. Em base à lei de Moisés, essa, abre aspas, última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Fecha aspas. Página 315. Quer dizer, a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante das leis morais. Vale observar que Kardec conclui essa parte terceira com o capítulo da perfeição moral, onde ele assinala as nossas virtudes, os vícios, as paixões, os caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo, como o meio prático que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Então, ele não somente traz as teorias explicativas, mas traz a instrução de como aplicarmos na vida prática todas essas recomendações, essas instruções que a doutrina nos oferece. A gente se interessa, às vezes, muito mais para conhecer os outros, a vida dos outros, e às vezes a gente se perde no conhecimento de nós mesmos, porque parece que é muito fácil, né? Ver os defeitos dos outros, mas o nosso, nós temos dificuldade de ver. E aí é preciso o conhecimento de si mesmo, como um meio prático que nós temos de melhorar nessa vida e resistirmos à atração do mal, até porque há muitos interessados na nossa queda. Mais para frente, nas outras obras, Kardec vai se aprofundar muito, não é? Nessas explicações. Chegando à parte quarta, essa última parte é intitulada Das Esperanças e Consolações. Eu acho interessante, né, quando chega nessa última parte. Quer dizer, a despeito das nossas imperfeições e de tudo, né, das dificuldades que enfrentamos para aplicar e para vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, nós temos, na última parte, das esperanças e consolações. Significa que nós temos jeito, nós temos solução para as nossas imperfeições. Então, essa parte contém apenas 2 capítulos, que também é interessante, né? Esses 2 capítulos completam as 1019 perguntas apresentadas por Kardec aos espíritos. Ele trata, enfim, da felicidade e gozos terrestres, capítulo 1, que nós vamos ver mais para frente, que é possível ser feliz aqui, mesmo que ainda seja uma felicidade transitória, relativa, mas é possível. E das penas e gozos futuros, no capítulo 2. O que é que nos espera no além-túmulo, depois que nossos olhos fecharem? As penas e gozos futuros. Então, pessoal, nós fechamos essa primeira apresentação de hoje, porque é mesmo uma apresentação, e eu estou lendo aqui o que nós preparamos para que todos nós possamos saber o que é que consta neste precioso livro que Kardec trouxe para a humanidade. Fechamos o estudo de hoje com a conclusão. Kardec desenvolve a conclusão do livro em 9 itens,
que reconstitui de forma sintética o caminho percorrido na construção do Livro dos Espíritos e ergue a bandeira do Espiritismo como, abre aspas, o mais terrível antagonista do materialismo. Fecha aspas, página 478. Aí nós já estamos fechando esse estudo, com observação de que quem tiver interesse de participar pode acessar o Livro dos Espíritos em PDF no portal do espírito.comunidades.net/estante virtual. Depois dos próximos encontros, a gente pode colocar esses sites, esses portais mais detalhadamente, para que quem quiser participar possa ter acesso a esses livros de forma gratuita em PDF. E como já vimos, a ordem metódica e a distribuição didática das matérias do livro, fica aqui o convite a continuar comigo na próxima segunda-feira, às 19 horas, nessa Web Rádio Cristo Consolador, a fim de darmos início ao estudo da introdução à doutrina espírita, que é a primeira parte do livro, a introdução à doutrina espírita. A primeira parte, não, desculpe, é uma introdução. A primeira parte é o que eu já falei, tá depois. Para iniciarmos o estudo da introdução à doutrina espírita, a letra que vivifica. Essa letra não mata. Jesus falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só que esta é a letra que vivifica. Para quem tiver interesse e que esteja comprometido com seu próprio futuro, porque aqui nós estamos de passagem. Que essa passagem seja a melhor possível, feliz, de boa vontade, de paz, porque a verdade existe, queira ou não. E Deus está em nós e cuidando de cada um de nós, porque todos, independente de qualquer condição, somos filhos dele. E ele jamais abandona esses filhos. Quando Jesus, o seu próprio mensageiro de luz, disse que nenhuma das ovelhas se perderá. Nós podemos perder o caminho, porque é muito fácil a gente perder o caminho. Todos somos vulneráveis. Mas ele não. Ele tem um caminho, uma trajetória muito luminosa para deixar que os seus filhos prediletos se percam. Porque se vocês pensarem bem, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Está escrito. E que nós temos potenciais escondidos em nossa estrutura espiritual e psicológica que não conhecemos. Às vezes nós passamos por situações assim, tão complicadas, tão difíceis, que você pensa, mas eu não vou dar conta. Eu não tenho condições.
E você pega o Evangelho toda noite e faz a sua prece. E você vai ver que você pode, que você tem condições. E se não existir orgulho e muita vaidade, se não puder dar conta sozinho, pede ajuda. Se não entendeu isso tudo aqui que eu falei, que eu trouxe do Livro dos Espíritos, pede ajuda a quem entende, a quem sabe, que está em melhores condições, porque aqui nós estamos para ajudar uns aos outros, colaborar. Nós temos que ter cuidado com essa competição desenfreada. Aqui somos todos iguais, queiramos ou não. Se alguém consegue um determinado posto, um determinado título, está muito enganado se pensar que pode passar por cima dos outros, que ele considera que está abaixo dele. Está muito enganado, porque não é assim que funciona. Para Deus, Ele não vai perguntar, quando a gente chega lá, Ele não vai perguntar sobre o meu título de doutor, Ele não vai perguntar qual foi a casa que eu morei, se era um barraco, se era uma casa boa. Ele vai perguntar quantas lágrimas ajudaste a secar. Então, meus amigos, fica para nossa reflexão, nos próximos encontros, entrar nessa leitura meditativa. O que é uma leitura meditativa? Ela não é apenas uma leitura comentada. É uma leitura vivida. Quando eu leio um livro de qualidade, eu preciso estar atento para perceber aonde é que eu estou dentro daquela obra. O que ela diz para mim e até onde ela responde às minhas perguntas, às minhas dúvidas, às minhas inquietações. Eu tenho que ler a obra em meditação. Eu tenho uma dúvida, pego a Revista Espírita. Você vai encontrar respostas para todas as suas dúvidas, suas questões. Só que você precisa ler. Ler e ler tudo. Porque não vai cair do céu para nós. Não está dado. A nossa tarefa é essa. E é bonita, tá? É uma tarefa muito bonita. Garanto para vocês que vale a pena. Porque o conhecimento, como Jesus falou, liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta, com certeza, quem quer se libertar. Quem não quer, a gente não sabe. Mas quem quer se libertar, o conhecimento liberta, porque ele leva ao discernimento. O conhecimento leva ao discernimento e o discernimento leva à sabedoria. E a sabedoria leva a todas as bem-aventuranças que o Mestre nos deixou. Com este finalzinho, nós agradecemos aos amigos espirituais que nos assistem e que nos dão sempre essa oportunidade de recomeçarmos, como eu estou recomeçando. Uma das etapas da vida em que nós encontramos o que procuramos, porque nos foi dito buscar e achareis. E quem busca, acha. Nós precisamos e pedimos
auxílio que sempre recebemos para buscarmos sempre o bem e a prática do bem e fazer tudo o que temos que fazer da melhor forma que estiver ao nosso alcance, com a graça do Pai Criador, que nos alimenta. Graças a Deus. Terminamos e até a próxima semana, se Deus quiser, e eu acredito que Ele quer. Obrigada pela presença de todos. Eu não deu tempo de eu ver quem é que está aqui hoje, mas quem não está aqui hoje, Cristina Heloísa Silva, boa noite. Estou vendo agora Albertina Zacarias, boa noite, seja bem-vinda, Albertina. Nós vamos se conhecer, não é? Agradecida pelo ensinamento, ô minha filha, agradeça a Deus, a Kardec, a Jesus. Amém, Célia. Grande abraço. Fiquem com Deus e uma boa noite de paz para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.